Fala aí pessoal, professor Ronaldo aqui para mais uma aula. Vamos falar sobre anatomia de um sistema computacional na aula 4, né? Claro que tem 3 aulas antes dessa aqui. Logo após a vinheta entraremos nesse conteúdo interessante. Pois bem, aqui já com o slide aberto nós temos organizações estruturadas de sistemas computacionais. Nós iremos ver hoje a parte prática, basicamente prática, né? Vou tentar fazer aqui por meio do YouTube. Lembrando que deixo sua sugestão, o que você achar. Eu estou, apesar de ser professor há um bom tempo, estou me adaptando aqui a essa questão de YouTube, como é que se faz para trabalhar bem. Então deixe sua sugestão, sua crítica, se eu gostei, se gostar do conteúdo, tá bom? E se eu não gostei também, deixe um motivo por que não gostou, deixe uma crítica construtiva, tá bom? Para sempre estar melhorando. Então estou aqui com esse canal para vocês também e vamos nessa. Nós temos aqui a anatomia do sistema computacional. Quais são os componentes que tem na parte física, né, do computador aqui. Daqui a pouco eu irei mostrar para vocês aqui essa placa-mãe em alguns detalhes, justamente explicando essa aula. Nós temos macrocomponentes como alimentação, disco rígido, drive de CD e DVD, controladores de disco, slot de expansão, placa de vídeo, placa de som, placa de rede, memória, clock, CMOS, bateria. E na parte aqui de BIOS, nós temos o processador, o arrefecimento de ar, slot de expansão, portas USB, porta de mouse, teclado, conector de som, porta de rede, chipsets, resistores, capacitores e indutores. Ok, aparentemente parece muita coisa, mas o que é interessante para a gente conhecer aqui no curso técnico em informática é nós conhecermos para que serve algumas desses componentes. Nem todos nós iremos utilizar. Depende da área que você vai entrar. Se você vai entrar na área de manutenção de placa, ou seja, restauração, sim, vai ter que conhecer profundamente. Mas se você for entrar na área de hardware, mais manutenção, instalação de componentes e programa, é bom sabermos pelo menos o básico ou teórico sobre como funciona cada um desses componentes. Então vou dar um apanhado geral aqui nessa aula, tá bom? Irei mostrar como foi dito a placa-mãe e mostrar alguns detalhes sobre ela. Nós temos aqui uma placa-mãe com uma ilustração. Eu trouxe uma aqui física, né, para vocês, para a gente dar uma olhadinha. Já já a gente conversa sobre ela. Mostrar aqui alguns componentes dela que faz parte, né? Lembrando que é uma plaquinha mais velha, antiga. É utilizado mesmo aqui só para a gente mexer nela e quebrar ela. Aqui nós temos também os conectores típicos. Também nós iremos mostrar aqui, não é? A nossa placa. Aproveitando que já estou com ela aqui, vamos mostrar então alguns detalhes. Nós temos aqui nesses conectores típicos, pessoal, os conectores antigos. Você observa essa placa é antiga, não tem nenhum USB ainda 3.0, não é? Temos aqui os P2, tanto teclado quanto de mouse, as portas seriais que era utilizado, né, anteriormente, até no VGA aqui, até mesmo para impressão, o mouse DB. Então nós temos também aqui a placa de rede, temos como eu falei, né, as 4 portas USB. E os conectores padrões aqui para áudio, auxiliar, saída e entrada de áudio. Então aqui são alguns componentes que temos nessa placa, por exemplo. Existem as placas mais modernas que já tem por exemplo, placa de vídeo já integrada, que vem já com não somente VGA, mas já vem com HDMI incluso. E tantos outros modelos aqui. Mas esse aqui é um modelo antigo, justamente para nossa aula esmalinar nela aqui, né? Como dizem. Tá bom. Voltando aqui, nós temos a anatomia do sistema. Temos essas duas características que é mencionado muito em curso de informática, que é a ponte norte e a ponte sul. Qual a utilidade então dessas duas pontes norte e ponte sul? Nós temos aqui um esqueminha, um desenho para mostrar que sempre a ponte norte é responsável pela parte gráfica e a ponte sul por todos esses periféricos que eu acabei de mostrar aqui para vocês, não é? A parte sul, todos esses periféricos aqui, tanto de entrada, mouse, teclados por diante. E a ponte norte, que é essa daqui, daqui a pouco eu falo sobre ela. Ok, a North Bridge ou ponte norte é responsável, como foi dito, né, Graphic Memory Control Hub, ou hub de controle de gráficos, cuida da transferência de dados entre CPU, memória e adaptador gráfico, localizado fisicamente próximo à memória e ao processador. Se vocês observarem aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, aqui assim dessa forma. A ponte norte é essa ponte aqui que fica, como foi dito, né, ao lado sempre do processador. Se você observar, tem essa saliência, esse objeto aqui, a parte metálica, que o chipset fica aqui embaixo.
Lembrando que a ponte norte e a ponte sul são chipsets, são controladores. Serve para controlar as informações que são feitas no nosso computador, né? Então aqui nós temos a ponte norte, fica sempre ao lado do processador, como foi dito aqui mesmo no nosso slide. Voltando aqui, iremos para a parte sul, né? Isso. A ponte sul, temos aqui entrada, hub de entrada e de controle. Cuida de todo o resto do tráfego do sistema computacional, os barramentos, como por exemplo PCI, PCI Express, SATA, áudio, boot em áudio, controlador USB, controlador de interrupção e controlador de alimentação. Bom, então fica mais fácil de a gente encontrar aqui, porque se a gente observar, aqui nós temos os SATAs, né? Os conectores SATAs. Deixa eu conseguir ver aqui na câmera, mostrar para vocês. Aqui. Nós temos os conectores SATAs, aqui utilizamos o HD e assim por diante. E esses pinos aqui são os controladores de áudio e controladores de USB. Então, logicamente, o chipset é esse daqui, que é o famoso ponte sul, certo? Normalmente o chipset ponte sul também vem com uma saliência metálica como essa. Como essa placa é antiga, se vocês observar, tem até as perfurações aqui, que é justamente... Deixa eu virar assim, fica melhor para ver. Ó. Aqui nessa posição, cadê? Aqui. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Ó. Vocês vão observar que tem a saliência, né? Aqui e outra saliência. Deixa eu observar aqui assim. A câmera um pouco atrapalha. Ok, essas duas saliências é justamente onde coloca esse conector, esse suporte metálico, né, de ferro que fica em cima da ponte sul também. Ok, então vamos traduzir aqui simplificado. Temos a nossa placa, que eu estou brigando aqui com a câmera para poder situar. Nós temos a parte norte, que é essa daqui que fica sempre ao lado do processador, que é responsável pela parte gráfica, a parte visual. E a ponte sul, que é responsável pelas portas SATAs, que é onde conecta os HDs, e as portas de áudio aqui, as portas também de USB, como nós podemos ver aqui nessas saliências. Certo? Mas existem computadores que não têm essas duas definições, esses dois chipsets? Sim, existe hoje alguns que não têm essa divisão clara. Vários chipsets servem para tantas funções, são disponibilizados em diferentes locais. Então, com certeza, existem alguns que existe uma modificação. Isso com o tempo, pessoal, vocês vão pegando novas placas e vão estudando, vão pesquisando e vão encontrando. São raras as exceções, né? São raras placas-mães que têm já integrado as duas pontes norte e sul, mas basicamente existe um controlador para gráfico e um controlador para todos os outros periféricos, como aqui nesse slide, né? As portas SATA, PCI, PCI Express, controlador USB e assim por diante. Aqui se o Super Input e Output, nós temos alguns computadores antigos, que é as configurações de entrada e saída, teclado, comunicação serial, como até eu mostrei nessa placa-mãe. Por isso que eu utilizei ela como exemplo. Ela tem essas entradas, né, serial aqui, como foi mencionado, e a P2. É justamente essa configuração aqui dos computadores mais antigos. Hoje em dia, como já falei e mencionei antes, nós temos já a porta 3.0, nós temos o HDMI, que é para esses controladores diferentes do VGA, então é um pouco mais moderno. Eu quis trazer essa placa antiga, porque normalmente você vai encontrar muito dessa placa antiga no mercado aí e no seu trabalho. Nós temos aqui os barramentos. O que são? São conjuntos de módulos de um sistema computacional, comunicação compartilhada. Normalmente, barramentos são divididos em 3 tipos: dados, endereços e controle. Mais uma vez, existe barramento que faz todas essas múltiplas funções, outro que só tem funções exclusivas. Até aqui embaixo tem essa descrição, né, que eu acabei de mencionar. Alguns sistemas reutilizam linha de barramento para múltiplas funções. Sim, depende muito do tipo de placa, do modelo e assim por diante. Nós temos aqui também o barramento, como conecta diversos dispositivos. Pode haver um conjunto de regras que sejam de comunicação ou protocolo, um circuito digital que implementa o protocolo de comunicação no barramento. Para entendermos como o barramento funciona, eu saio aqui um pouco da frente. Primeiro precisamos entender que sinais devem ser considerados. O barramento, basicamente, mais uma vez para a nossa placa, né? Vou mostrar o fundo dela que fica melhor para a gente entender. O barramento, se a minha câmera conseguir pegar, são pequenas linhas e estrias, né, que tem na placa, que são onde são passadas as informações e os dados. Eu sempre falo em sala de aula e é uma verdade.
A maioria das vezes os computadores dão defeito, mas nem por mau uso, é mais por poeira, sujeira. Porque uma vez que corrompe esses barramentos, esses filamentos aqui na parte externa, né? Eu estou mostrando aqui, tentando mostrar, mas a câmera não está pegando. Então esses barramentos servem para transferência de informações e dados. Como nós vimos no slide anterior, serve também como dados, endereços e controle. Então, se por um acaso tiver alguma sujeira ou enferrujado, algum pedaço desses barramentos, pode comprometer muito o uso do seu computador. Continuando, nós temos aqui as sinais de controle. O que é que os barramentos fazem? Escrita na memória, leitura na memória, escrita, leitura, arquivo de transferência, solicitação de barramento. Então, todas as informações que são feitas no computador são feitas por esses barramentos. É por isso que a importância, nós iremos ver ainda na frente, com a questão da energia. As fontes, né? A utilização dela, a potência da fonte. É importante porque o computador ele é elétrico, claro, né? Então todas as informações são passadas por vias elétricas. Então nós temos aqui também requisito de interrupção, clock, reset. Tudo isso são feitos utilizando justamente os barramentos, que são os caminhos, são as vias onde as informações são passadas, transmitidas de um lado para o outro. Então a importância, né, de ter uma placa sempre limpa, um computador sempre limpo, justamente para evitar que sujeiras interferem na transferência desses dados aí. A hierarquia, nós temos os mais longos e os mais longos são os que mais demoram a passar as informações. E temos hoje os de muitos dispositivos, né, que servem para várias funções, como já foi mencionado antes. Existem alguns que têm funções específicas, outros que têm funções múltiplas. Então, é claro que um computador que tem barramentos com funções múltiplas, placas-mães mais modernas, o computador vai funcionar mais rápido. Então, a transferência também vai ser mais rápida. Mas também exige uma memória maior, um processador melhor e também uma fonte mais potente. Porque não adianta nada termos um processador bom, uma placa boa, com ótimos barramentos, se a nossa fonte é uma fonte inferior a ela. Não tem como gerar, não tem como nem como esse computador funcionar direito. Aqui tem uma dica nesse sentido, daqui a pouco eu mostro. Bootstrapping, sistemas computacionais são compostos basicamente por 4 componentes: hardware, sistema operacional, dados e aplicativos, software, aplicativos e dados. O hardware por si tem pouca valia, como já foi dito, né? A parte física em si, ela tem que funcionar basicamente, ela não tem utilidade, porque é um computador elétrico. É isso que eu queria falar, né? Esse árbitro dá-se o nome de sistema operacional. Temos aqui, no caso, o Bootstrap seria a questão da inicialização e o funcionamento de forma tranquila de todos esses periféricos. Tenta traduzir isso. Não adianta nada você ter uma Ferrari, ok? Se o motorista é péssimo. É nesse sentido que traz esse Bootstrap. Bootstrap seria as informações passadas, tanto da parte física até o sistema operacional. E por fim, nós iremos falar aqui sobre sistema operacional. Teremos uma disciplina exclusiva sobre ele, mas aqui é interessante a gente entender como funciona o sistema operacional junto com o hardware, com essa parte física que foi dita até agora, na anatomia do computador. O sistema operacional é um software que tem função de controlar a política de acesso ao recurso do sistema computacionais, por via dos barramentos, entrada e saída, esse I/O, né, entrada e saída, prover uma interface amigável para desenvolvedores de aplicações utilizarem recursos do sistema. O sistema operacional é um software, é a parte lógica. Exige alguns dispositivos secundários, armazenamento seja carregado na memória principal. Iremos falar daqui a pouco sobre isso, né, que são as BIOS. Aqui, exato. Temos aqui, está fora de ordem. Sistema operacional, o processo de inicializar o sistema operacional pode ser dividido no seguinte passo. Carrega e executa programas de inicialização localizados em memória ROM, atualmente flash, que o sistema operacional dá uma execução. Executa o post, que aí vamos falar no próximo slide. Busca controladores de dispositivo para o sistema operacional. Carrega o sistema operacional em alguns dispositivos de armazenamento secundário para a memória principal. E o post é o que? O post também é muito importante, pessoal. Ele garante pelo menos no dispositivo padrão a entrada de uma saída estejam presentes. Então o post ele vai dar um sinal para todos os chipsets que tem na máquina. Então ele testa se a memória primária está presente,
quanta memória está disponível, se ele está funcionando corretamente, executa presentes que estão funcionando corretamente, teste o dispositivo secundário, como o HD, faça o controle do sistema Bootstrap para carregar o sistema operacional. Tais programas estão localizados na BIOS, que já foi mencionado. Então, em resumo, a anatomia do computador. Todos esses componentes aqui, eles servem e têm uma função, é claro. A parte física em si, ela precisa estar em harmonia com a parte lógica, que é o sistema operacional, os chipsets devem estar funcionando tudo bem, corretamente. A limpeza é fundamental para você ter uma boa funcionalidade. E esses conectores, como já foi mencionado aqui, você tem que entender qual a funcionalidade de cada uma deles para que ele possa funcionar bem a sua máquina. Aqui já foi mencionado que é uma máquina no modelo padrão antigo. Lembrando que aqui é fundamentos e arquitetura de computadores, tá bom? Antes de qualquer crítica, é uma disciplina onde a gente irá mostrar a teoria aqui no nosso YouTube e na prática, provavelmente em sala de aula. Provavelmente não, pretendo, né, em sala de aula. Visto que eu estou gravando esse vídeo em dezembro de 2020, estamos no meio da pandemia, por isso que eu falei provavelmente. Mas na teoria, estamos passando aqui e na prática será em sala de aula para mostrar alguns desses componentes aqui que está sendo mostrado nessa placa e nessa aula. Então é isso, pessoal. Espero vocês até a próxima aula. Espero que vocês estejam gostando dessa playlist. Tá bom? Lembrando que estou mostrando aqui a teoria. Estou aprendendo ainda com vocês. Tenho tanta habilidade assim com o YouTube. Mas espero que vocês estejam gostando. Dê o seu gostei. Siga as nossas redes sociais embaixo. Temos também o site que você pode ser direcionado para ele. Estou criando uma área exclusiva de cursos. E aí, nessa área de cursos, será tudo grátis para vocês, tá bom? A única coisa que eu peço é que vocês se inscrevam lá, façam um curso, tudo grátis. Será na área de TI, como nosso site é, né? Nosso canal do YouTube. Espero que vocês estejam gostando. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Grande abraço em vocês. Tchau, tchau. Siga nossas redes, tá bom?